E aí vamos tratar do que importa. Primeiro, vamos filosofar um pouquinho. Hoje eu me estendi para que a gente possa trazer um pouco de compreensão sobre o Tao. Eu trouxe um trecho do Aishin que ele fala: o Tao possui todas as coisas em plena abundância. Esse é o seu campo de ação. Renova todas as coisas todos os dias. Esse é o seu glorioso poder. Então, se a gente pega o Tao, né, como um nome absoluto, como Deus, como Allah, como Brahma, como Krishna, como o que vocês preferirem chamar, o chinês chama de Tao, né? O taoísmo chama de Tao. E aí todos eles têm essa mesma questão, né? De que é tudo que gera, né? E essa produção é incessante, isso não para nunca. E aí eu queria trazer para vocês, para complementar isso daqui, o primeiro verso, o primeiro capítulo do Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, como a Lu me corrigiu hoje, que ele fala assim: o Tao que pode ser expresso não é o Tao absoluto. O nome revelado não é o ente nomeado. O inominável é a origem do céu e da terra. O nominável é a mãe de todas as coisas. Portanto, o vazio permite a contemplação do misterioso princípio. A existência permite a contemplação de vestígios do princípio. Ambos procedem da mesma origem, porém têm nomes distintos. A origem comum é o mistério que gera mais mistérios, portal onde se geram todas as maravilhas. É bem filosófica, bem abrangente esse verso. Quem quiser copiar aí, dá um print da tela, depois estuda ou compra um Tao Te Ching, que esse livro é genial, é sensacional, é muito condensado, tem muita coisa ali que eu leio, não compreendo aqui, tem muita coisa que eu não compreendo, mas, num geral, de uma forma abrangente, nesse trecho aqui, a gente pode perceber que a hora que a gente dá um nome a algo, ele deixa de ser. Ele deixa de ser aquilo que ele é em sua essência. Ele passa a ser aquilo que a gente quer que ele seja, ou seja, a gente dá uma definição, né? O tal que é absoluto não tem como definir, você não define o absoluto. Por isso que ele fala, o tal que pode ser expresso não é o tal absoluto. Eu já restringo ele. Então, ele continua, o nome revelado não é o ente nomeado. Quando eu falo que eu sou Michel, eu me limito a um pequeno pedaço daquilo que eu sou. Né? Então, ele não revela, ele não condiz com o todo que poderia ser. Né? E aí ele fala, o inominável é a origem do céu e da terra. Ou seja, isso que a gente chama de absoluto, de tal, ou do princípio, ou do universo, ou daquele que emana, né? Ele é a origem de tudo, é a origem do céu e da terra. A hora que a gente dá nome a ele, é o que cria todas as coisas, é a mãe de todas as coisas. Ou seja, a hora que a gente dá um nome, a gente dá uma dualidade, né? É o círculo do yin e do yang. A hora que a gente emana alguma coisa, a gente restringe. Por isso que ele fala que quando se nomeia, é onde vem a geração. E aí ele continua, né? Portanto, o vazio permite a contemplação do misterioso princípio e a existência permite a contemplação do vestígio desse princípio. E aí ele fala, ó, ambos procedem da mesma origem, porém não são a origem. Eles são só representações dessa origem. Ou seja, deixa de ser aquilo que é. É aquilo que eu consigo contemplar, os mistérios e vestígios. Ou seja, uma indicação do que seria esse princípio e algumas centelhas, alguns pedaços, vestígios do que seria esse princípio. Então, quando a gente fala de tal, ele está muito além, né? E aí ele fala, a origem comum é um mistério. Por quê? O mistério é aquilo que eu não consigo sondar. Eu não tenho como distinguir, fechar qual é essa origem. Porque a hora que eu falo que a origem é X, ela deixa de ser. Tá? Então, é mais um portal onde se geram todas as maravilhas.
Então, é o que ele fala aqui, ó, o mistério que gera mais mistério. Ou seja, a hora que eu acho que eu descobri alguma coisa sobre, ele já me dá outro mistério, outra coisa por trás que eu não consigo perceber, que eu não consigo ter essa percepção. Então, volto a dizer, quem quiser copiar esse carinha aí, é muito interessante esse primeiro fragmento, né, esse primeiro verso, esse primeiro capítulo. Ele traz, assim, uma profundidade de pensamento que é impressionante.